Bom, agora a gente vai ouvir um pouco sobre tópicos contemporâneos das contratações públicas. Então, digamos assim, a complementação, a palestra do Dr. Tarso agora, o Dr. João dá continuidade, depois aí eles podem interagir com o debate, se eles quiserem. Então, Dr. João Pedro Rupert Krubnik, né, ele é advogado nosso, ele é consórcio gerenciador do Paraná, a empresa dá apoio à unidade de gerenciamento do programa BID. O João, ele é bacharel em Direito, laureado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em Direito de Estado pela Universidade Federal do Paraná, membro do Núcleo de Estudos em Direito Administrativo, Ambiental, Urbanístico e Desenvolvimento do UFPR. Doutor João, a palavra é contigo, boa palestra. Ok, muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa tarde a todos os participantes e agradecer a organização do evento pelo convite e também pelo desafio, né? É uma oportunidade falar sobre contratos públicos junto com uma equipe bastante qualificada, temos representante da PGE, Dr. Tarso, e temos mais palestrantes depois ainda. E é também um desafio pelo fato de que eu fui ter sido pego de surpresa, né, para substituir um participante de última hora, e eu escolhi um tema ainda bastante difícil, com bastante possibilidade de discussões, que é falar de algumas questões mais contemporâneas das contratações públicas. Eu não tenho como exaurir o tema aqui nesse momento, mas eu espero que isso possa fomentar a reflexão e o debate entre todos os participantes. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para fazer uma apresentaçãozinha para vocês. Deixa eu ver se... Olha, não está aparecendo aqui, mas eu vou começando sem e vou tentando durante esse momento mesmo. Então, inicialmente, é certo que tem várias questões que podem ser apontadas como atuais nos contratos públicos, nos contratos administrativos, mas desde a semana passada, há uma questão que tomou o centro das discussões, que é a nova lei de licitações e contratos administrativos. Então, esse é o meu ponto de partida. Não vai ser o único tema que eu vou tratar aqui, mas vou iniciar a partir dele. Esse projeto de lei foi aprovado no Senado na semana passada e pegou bastante gente de surpresa, porque ele estava mais de uma semana, mais de um ano parado, esse projeto de lei, e dentro de uma semana ele teve relator designado, foi para votação do plenário e foi aprovado. A redação final não está bem consolidada ainda, podem ocorrer alguns ajustes pontuais de redação e falta a sanção ou os vetos do presidente da República. Mas a partir da sanção, que deve ocorrer ainda nesse mês, nós teremos, sim, uma nova lei de licitações e contratos administrativos, que vem substituir a 8666, a lei do pregão e a lei do RDC. Assim, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é sobre quando entra em vigência essa nova lei. Por quê? Porque ela não revoga imediatamente essas leis que eu comentei, mas ela também não deve ser tratada como algo que está distante. Geralmente, quando uma lei de grande impacto entra em vigor, ela prevê um período de transição para que ela passe a produzir efeitos. Mas essa lei não previu exatamente isso. E o regime de transição aqui é bastante peculiar, para dizer o mínimo. O primeiro ponto, ela não revoga imediatamente a Lei 8666 de 93, nem a RDC, nem a Lei do Pregão. Segundo, ela também não tem a eficácia postergada, adiada, ou seja, ela passa a valer a partir do momento em que foi publicada. Então, nós teremos as duas leis vigentes ao mesmo tempo. Uma situação bem similar ocorreu lá em 2016, quando foi publicada a nova lei de licitações das estatais, porque até 2016 todas as licitações, sejam da administração direta, indireta ou empresas estatais, eram regidas pela 8666, e a partir de 2016 teve a edição de uma lei específica para as empresas estatais. O que aconteceu lá na época? Quando essa lei foi publicada, deu-se o prazo de 2 anos para que as empresas estatais pudessem se adaptar ao novo regime jurídico e entender a nova lei. Mas a partir do momento em que essas empresas estatais começassem a utilizar a nova lei de 2016, elas não utilizariam mais a 8666. Só que aqui, isso ocorreu de uma maneira diferente. A gente terá, durante 2 anos, as duas leis vigentes ao mesmo tempo, e a administração pública vai poder utilizar ou uma ou outra lei, conforme ela queira, conforme seja conveniente, o que parece
bastante peculiar, né? Uma aberração jurídica, talvez. Então, exemplo dessa aberração é o caso de algumas normas que não faz sentido você ter essas duas normas vigentes ao mesmo tempo. Por exemplo, na Lei 8666, o parecerista jurídico, o procurador jurídico, ele pode responder por erro grosseiro nos pareceres que ele dê. Mas na nova lei, que será publicada, o procurador jurídico, o parecerista, ele não responde mais por erro, por essa modalidade de culpa. Ele só vai responder por fraude ou dolo, que tem uma comprovação mais difícil. Então, se publicada a lei semana que vem, digamos, mês que vem, o procurador assina um parecer pela 8666, ele pode ser responsabilizado por erro. Ele assina um parecer pela nova lei, ele não pode. Então, são algumas normas que não fazem sentido elas estarem vigentes ao mesmo tempo, mas nós vamos nos deparar com essa situação na prática. A administração pública vai poder fazer um test drive da nova lei, faz uma licitação com a 8666, faz uma licitação com a lei nova, e assim por diante. Talvez nós tenhamos algum órgão de controle que venha a produzir uma orientação num sentido diferente, que talvez exigir uma motivação para a aplicação de uma ou de outra lei, mas a situação inicial é essa. E com exceção de alguns municípios com menos de 20 mil habitantes, que terão até 6 anos para se adaptar a algumas partes da lei, essa lei é nacional e passa a valer para todos os estados, independentemente de legislação específica. É claro, como o doutor Hamilton Bonato falou, há algumas questões pendentes de regulamentação, como o uso da metodologia BIM, que aí sim vai depender de cada estado, mas a lei já passa a ser vigente imediatamente em todo o território nacional. Então, essa nova lei não deve ser tratada como algo distante, que só vai começar a valer daqui a 2 anos. Ela pode estar vigente semana que vem, pode estar vigente ali em janeiro. Então, é um estudo necessário dessa lei, já deve ser iniciada a leitura dela. E uma ressalva ainda sobre a entrada em vigor dessa nova lei diz respeito aos crimes licitatórios. Essa parte dos novos crimes que a lei traz, que eu vou falar aqui para frente, ela já passa a valer imediatamente a partir do momento da publicação, inclusive para as licitações previstas pela 8666, realizadas pela 8666. Isso porque ela produz uma alteração no Código Penal e aí passa a valer para todas as licitações. Então, mas feitas essas considerações iniciais sobre quando a lei entra em vigor, vou falar um pouquinho sobre o conteúdo da nova lei. Eu não tenho a pretensão de exaurir, mas tratar das questões mais substanciais. Ela traz algumas modificações bastante relevantes, mas não há uma ruptura absoluta com o sistema anterior. Ela pega contribuições da 8666, pega contribuições do RDC e do pregão e unifica em uma única lei bastante extensa o novo sistema de licitações com algumas novidades. Como o tempo não permite tratar de tudo, o que mudou e o que não mudou, e nem é esse meu objetivo, eu vou citar aqui alguns pontos que foram mantidos ou alterados na nova lei com finalidade de fomentar um debate mesmo entre os participantes. Não houve alteração, por exemplo, no sistema de habilitação, que continua sendo por meio de atestados em que a empresa demonstre ter uma experiência anterior com serviços idênticos ou similares, já tendo executado esses serviços. Para alguns juristas, aqui foi uma oportunidade perdida no sentido de privilegiar as empresas, não que já detêm experiência anterior, mas que detêm uma maior capacidade de produzir inovação. Na prática, talvez isso fosse difícil de avaliar, talvez tornasse a etapa de habilitação mais subjetiva. Mas essa sugestão não foi adotada. Pelo menos o sistema de atestados, embora ele seja um pouco rígido e possa acabar descartando uma empresa mais inovadora e sem experiência, ele consegue ter uma avaliação um pouco mais objetiva do ponto de vista da administração pública. Também não houve alteração nessa sistemática que o contrato administrativo é como se fosse uma prerrogativa da administração pública. Isso o Tarso tratou muito bem agora. A administração pública, ela se mostra até hierarquicamente superior ao contratado. Embora muitos juristas defendessem que era necessário tratar os contratos públicos com uma maior paridade, como ocorre na iniciativa privada, prevaleceu essa ideia, a qual a administração pública já está acostumada, de que ela é superior e ela tem algumas prerrogativas frente ao
particular contratado, que é quase visto como um subordinado. Isso traz uma maior segurança à administração, essas garantias trazem uma maior segurança para o Estado, mas, por outro lado, essas garantias também tornam as contratações mais caras, porque as empresas devem levar em conta os custos de transação com o poder público, que carrega possibilidades de judicialização, de atrasos no pagamento, que a administração pode ficar 90 dias sem pagar o seu contrato, e assim por diante. Então, tem os seus méritos de trazer garantias para a administração, por outro lado, pode também tornar as contratações públicas mais caras. E sem mais delongas, alguns pontos em que houve alterações na nova lei de licitações e contratos. A principal delas, uma das principais, é a introdução do diálogo competitivo como uma nova modalidade de licitação. Essa modalidade vai ser utilizada para situações complexas, que exijam soluções mais inovadoras. É um procedimento que funciona por meio de diálogos ou debates entre os licitantes, que são previamente escolhidos, e nesses debates eles vão desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às necessidades da administração pública, que ao final vai escolher a melhor solução. Também houve uma mudança na questão da formação da comissão de licitação. No sistema atual, na 8666, quando você vai fazer uma licitação, em regra, você tem a comissão de licitação. A partir de agora, a comissão de licitação passa a ser a exceção, e não mais a regra. A comissão está sendo substituída pelo que se chama de agente de contratação, que é uma figura semelhante ao pregoeiro, lá da lei do pregão, que vai ter a responsabilidade de conduzir as licitações. Esse agente de contratação, ele terá uma equipe de auxílio que vai promover o seu assessoramento, mas essa equipe de auxílio não tem poder decisório, então a decisão fica concentrada na mão do agente de contratação. Mas, por outro lado, a comissão de licitação não está abolida, não foi extinta. Para contratações mais complexas, como no caso das contratações da modalidade de diálogo competitivo, a lei traz como obrigatória a formação da comissão de licitação. Mas eu ressalto que agora a comissão passa a ser a exceção e não mais a regra. Outra questão bastante importante, a nova lei reforça a importância da matriz de risco como uma cláusula contratual. Isso se mostrou muito importante agora nesse ano de 2020, porque na pandemia muitos contratados entraram perante a administração com pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro baseado na alegação do aumento de custos dos insumos pela crise econômica promovida pela pandemia. Por exemplo, o aço para as rodovias, muitas empresas entraram com pleitos de reequilíbrio, e aí a definição de uma matriz de riscos prevista expressamente nos contratos vai ajudar muito a reduzir a insegurança jurídica de como esses pleitos serão resolvidos. Seguindo, uma alteração muito legal também é que a lei traz um exemplo do exterior, que é o Performance Bond, que é uma cláusula comum em grandes obras que prevê a possibilidade de, quando o contratado entrar em descumprimento contratual, não conseguir concluir a obra, é a possibilidade da administração pública chamar a seguradora para ir lá e concluir essa obra. Então, isso vai facilitar as rescisões contratuais nos casos de descumprimento por parte da empresa, porque a administração promove a rescisão e, em seguida, já chama a seguradora que deu a garantia contratual para ir lá e executar essa obra. Então, isso é uma possibilidade bastante interessante para que a nova lei está trazendo. E em termos de controle, a lei nova também, esse projeto de lei ainda, ele endurece os crimes relacionados à licitação, promove um aumento de penas, e aqui eu cito como muito relevante a criminalização da entrega de projetos de engenharia com erro. Ou seja, agora o setor de engenharia consultiva vai ter que ter cuidados ainda maiores, porque, além da responsabilidade civil ou administrativa do projetista que entrega à administração pública um projeto errado, ele poderá ser responsabilizado criminalmente. Então, os projetistas aí terão que tomar bastante cuidado e redobrar os cuidados na
na elaboração dos projetos que forem entregues à administração pública. Enfim, essas e outras alterações que não tem tempo de explorar aqui, a inversão de fases, por exemplo, se tornou uma regra. Primeiro se faz o julgamento, depois se analisa a habilitação das empresas, mas não tem tempo de explorar tudo aqui. Todas essas alterações, elas têm por objetivo deixar o sistema de contratações públicas mais eficiente. Porém, um dos questionamentos que eu quero trazer aqui, somente a publicação de uma nova lei não vai resolver todos os problemas das contratações públicas no país. Até porque grande parte desses problemas não tem origem na falta de lei ou na inadequação da lei. Grande parte dos problemas, aqui eu vou tratar do ponto de vista do Poder Executivo. Mesmo com a alteração legislativa, mantém-se um dos grandes desafios para a gestão dos contratos públicos, que é a pequena margem de liberdade que o gestor, que o administrador possui com relação ao que é permitido pelos órgãos de controle. Nesse sentido, não é incomum a gente ouvir agentes políticos reclamando da tamanha ingerência dos órgãos de controle na destinação dos gastos públicos. E essa crítica não é somente feita porque um agente político pode, eventualmente, querer cometer uma ilegalidade sem controle. Há uma vertente também de uma crítica construtiva, no sentido de que há pouco espaço para o administrador realizar uma efetiva gestão dos gastos públicos e que o excesso de judicialização acaba provocando uma insegurança jurídica nas contratações. Eu explico. Essa crítica é dirigida, em grande parte, ao fato de que, no Brasil, o Poder Judiciário realiza um controle bastante extenso sobre a legalidade dos atos administrativos. Havendo uma divergência entre a interpretação do juiz e a interpretação do administrador público, sempre vai prevalecer a interpretação do juiz. E com os milhares de juízes que nós temos distribuídos ao longo do país, essas interpretações podem ser divergentes entre si, podem ser uma solução para cada caso, importando numa grande insegurança jurídica. Em outros países, e aqui eu utilizo o exemplo especial dos Estados Unidos, prevalece o que é denominado de doutrina Chevron. Ela diz o seguinte: se a interpretação do administrador ou do órgão que detém expertise técnica para aquela contratação é razoável, se essa interpretação é minimamente admissível, o tribunal mantém essa interpretação, mesmo que não seja a interpretação particular do judiciário. O judiciário, lá nos Estados Unidos, somente intervém quando há abusos ou interpretações teratológicas, interpretações absurdas, mas não é o que ocorre no Brasil. Eu dou um exemplo concreto. Esse ano, o DR do Paraná tentou licitar o EIA-RIMA com projeto básico e executivo na mesma licitação da ponte de Guaratuba. Foi juntado ao processo licitações similares realizadas por DRs de outros estados, com o mesmo propósito de licitar conjuntamente EIA-RIMA e projetos. Juntou precedentes administrativos que ocorreram em prefeituras, em empresas estatais, mas o Ministério Público do Paraná judicializou porque entende que é necessário primeiro fazer a licitação dos estudos ambientais para então licitar os projetos, mesmo que na licitação tenha sido colocado que há uma perfeita separação de etapas. Caso o judiciário tivesse uma postura de deferência com relação ao gestor público, controlando somente os excessos e os abusos, essa licitação não teria parado na justiça, mas não é o caso. O modelo de controle que é praticado permite que sempre prevaleça a interpretação do órgão de controle. Nesse caso, o Ministério Público judicializou até mesmo o prazo previsto para a execução do projeto. Se a empresa que vai executar diz que o prazo é adequado, se o órgão técnico que vai fiscalizar diz que o prazo é adequado, por que o Ministério Público, que não tem expertise técnica em engenharia, quer sugerir um outro prazo? E aqui eu sei que essa provocação é polêmica, mas é justamente, quero fomentar aqui os debates e questionar quais os direitos que estão sendo lesados se a administração está prevendo tal prazo e não tal prazo.
o nosso modelo de controle, mesmo quando o governo tem interesse em fazer um grande investimento, tanto humano quanto de capital, para um determinado projeto de infraestrutura, ele continua atado a essas decisões dos órgãos de controle, que impõem um desenvolvimento em um ritmo mais lento. No atual sistema, é praticamente impossível nos equiparar a países como a China, que conseguem impor um ritmo acelerado de construções públicas. Mesmo que, eventualmente, usando esse caso como exemplo, a gente conseguisse uma decisão favorável na justiça em segundo ou terceiro grau, o tempo perdido com liminares e com decisões de primeiro grau afasta a vantajosidade da contratação, e a gente perde o tempo que se economizaria inicialmente. Como resolver isso? A questão é que, para a aplicação dessa doutrina Chevron no Brasil, não basta a gente publicar uma lei que fale que o judiciário deve atuar dessa maneira, até mesmo porque o judiciário pode considerar essa lei inconstitucional. É preciso que o próprio judiciário adote uma postura de deferência com relação ao gestor público. E essa é uma segunda provocação que eu trago para o debate, que para a eficiência das contratações públicas, não basta a gente ter uma lei, é também preciso discutir a cultura judiciária no país. E aí, por fim, uma terceira provocação que eu queria fazer, terceiro tópico contemporâneo das contratações públicas que eu trago hoje, eu resolvi falar da possibilidade de se escapar da lei nacional nas contratações públicas por meio da utilização de normas próprias de agentes internacionais que financiem essa contratação, por meio de um contrato de empréstimo ou por meio de uma doação. Porque esses contratos permitem a utilização de procedimentos de contratação diversos daqueles previstos na lei nacional. E aqui reside uma oportunidade muito interessante. As políticas internacionais podem ser modificadas mais facilmente, pois elas não precisam passar pelo crivo do poder legislativo interno. Assim, por mais que nem sempre o Estado disponha de um contrato de empréstimo que legitime o uso dessas normas internacionais, quando ele dispuser, essa é uma alternativa para aplicar mecanismos mais inovadores de contratação, elaborados em consonância com a prática do mercado internacional, sem precisar esperar uma alteração legislativa interna. Agora, com essa nova lei sendo publicada, a gente não sabe quando ela vai ser alterada. Se surgirem mecanismos mais inovadores de contratação, muito provavelmente eles vão aparecer primeiro na política de um banco internacional, para daqui a alguns anos aparecer na legislação interna. As contratações baseadas nesse modelo de diálogo competitivo, por exemplo, já eram previstas nas políticas de bancos internacionais antes dessa previsão no projeto da nova lei de licitações e contratos. E essas contratações com políticas internacionais são bastante relevantes do ponto de vista prático. Em 2020, no estado do Paraná, como um ente federativo autônomo e sem contar os municípios que estão situados dentro do seu território, nós temos 1,4 bilhões de dólares sujeitos à aplicação das normas de organismos internacionais, que são o BID e o BIRD do Banco Mundial. Esse 1,4 bi são aproximadamente 700 bilhões de recursos próprios do empréstimo e 700 bilhões de recursos de contrapartida local. Mas eles não são aplicados somente no ano de 2020, são os programas, eu contabilizei a soma dos programas ativos, de modo que esse 1,4 bi é distribuído tanto nos anos anteriores, como será distribuído em anos futuros. E a nova lei de licitações, ela traz ainda mais destaque para essa possibilidade de contratação, não tanto por uma alteração normativa, mas até mesmo por uma alteração topográfica na nova lei. Porque essa possibilidade de utilizar esse bypass, esse escape institucional para a adoção de políticas internacionais, estava previsto na 866, lá no parágrafo, no meio do artigo 42. Então, era algo muito específico. E se você ler o projeto da nova lei de licitações, isso já está lá no artigo 1º, que fala que, a partir de contratos de empréstimo ou de doação promovidas por agentes financiadores, a administração pode utilizar as políticas internacionais desses bancos, revogando-se parcialmente, para esses casos,
o que dispõe a lei nacional. E aqui, deixa eu tentar novamente compartilhar a minha tela com vocês, só para mostrar uma questãozinha. Só um minutinho. Eu estou vendo que já estão chegando alguns comentários ali também. Após o final da apresentação, eu consigo ler com mais calma. Olha, eu tive um problema técnico também, não consegui apresentar. Aqui, agora apareceu minha apresentação. Deixa eu colocar em modo de tela cheia. Eu queria tratar disso aqui. Esse gráficozinho que está aqui do lado. Esse foi um levantamento de dados que eu fiz sobre os achados de auditoria do TCE do Paraná referente aos programas de financiamento externo nos últimos 5 anos, entre 2014 e 2019. Dos achados do Tribunal de Contas nesses programas, 59% se referiram a inadequações na estruturação ou operação dos sistemas contábeis e de pagamento. Grande parte desses achados se refere ao fato de que há uma certa incompatibilidade operacional entre o sistema Sigma-PP do Estado e os sistemas dos bancos, mas também se inclui nesses 59% a realização de despesas, o pagamento com recursos do banco para despesas que não eram elegíveis àquele contrato. Em segundo lugar, com 18%, os achados se referem à execução de serviços em qualidade inferior ao contratado ou falhas na supervisão. E, em terceiro lugar, o baixo grau de execução ou operacionalidade do programa, tendo por causa a ineficácia ou ineficiência do controle interno e planejamento dos gestores, ou seja, aqui o administrador público não conseguia gastar de um modo eficaz os recursos que obteve desse empréstimo. E, por fim, 9% se refere à inobservância de normas legais em editais e contratos. Agora, eu já vou interromper o compartilhamento, porque eu só queria mostrar esse gráfico mesmo. Vou continuar aqui falando para vocês. Que a natureza desses achados do Tribunal de Contas, na função de agente de controle externo dos programas, mostra que ele possui como parâmetro dominante mesmo a observância das normas e procedimentos nacionais, internos. Não houve nenhum achado nos últimos 5 anos que se referisse ao descumprimento de normas próprias do agente financiador. O que isso indica? Isso indica que os órgãos de controle não possuem tanta expertise nas normas internacionais. E, por isso, eles acabam confiando na análise que é feita pelos bancos financiadores, que, por seu turno, acabam tendo uma postura de deferência com relação ao gestor público. E aí, por uma via ainda que indireta, nas contratações feitas com políticas internacionais, a gente acaba tendo até um pouco maior de deferência à liberdade do administrador público de realizar essa gestão dos recursos. Isso porque os bancos não são tão controladores, não são tão rigorosos assim quanto os órgãos de controle, tribunais de contas e Ministério Público, por exemplo. Mas ainda várias perguntas bastante importantes sobre o uso das políticas internacionais que não foram ainda respondidas. Por exemplo, pode o administrador público realizar uma contratação com recursos oriundos de um empréstimo para escapar da lei nacional quando ele tem recursos próprios do Estado disponíveis no caixa? Ou pode o Estado inserir uma obra num programa de financiamento para utilizar as normas próprias do agente lá na licitação e depois, finalizada a licitação, remove essa obra do programa e fica repetindo essa manobra? Outra pergunta: será que é necessário que a contratação seja integralmente financiada pelo organismo internacional de crédito ou um percentual ínfimo basta para a aplicação dessas normas próprias? Como que a gente realiza esse controle? Porque não existe previsão legislativa hoje com esses parâmetros para realizar esse controle.
Então, assim, com esses questionamentos, eu vou encerrar a minha apresentação para fomentar o debate sobre algumas dessas questões contemporâneas das contratações públicas, em especial as novidades da nova lei de licitações, os limites, né, aos órgãos de controle no Brasil e a possibilidade de escapar da lei nacional através do financiamento externo de contratações públicas. E ainda sobre os limites aos órgãos de controle no Brasil, a gente viveu recentemente um momento de fortalecimento desses órgãos de controle por conta de uma desconfiança generalizada que prevaleceu sobre a administração pública, por conta de uma má atuação, mas agora, no ambiente jurídico, tem se discutido, e por isso eu trago como uma questão contemporânea a definição dos limites de atuação desses órgãos de controle. Pode, por exemplo, o Ministério Público querer questionar o prazo para a execução de um projeto, quando o órgão técnico está dizendo em sentido contrário? Seriam essas as minhas considerações e espero que tenha provocado algumas reflexões aí entre os participantes. Muito obrigado. Vamos lá. Obrigado, doutor João. Excelente explanação. Sempre é bom falar um pouco de políticas internacionais aí, de aquisições. É uma grande experiência que a gente está tendo esse ano no DR. Doutor Tarso voltou? Só esperando o doutor Tarso entrar. Mas, enquanto isso, João, acho que a gente pode ir respondendo a pergunta. O Marcos, ele te parabeniza, primeiramente, e ele diz, se entendi, achei muito interessante, futuramente, as obras e serviços virem a ser responsabilidade executiva e financeira das seguradoras. Acho que ele está perguntando... Isso mesmo, para as obras de grande vulto, vai ser possível a administração exigir que a seguradora venha assumir a responsabilidade pela obra após a rescisão contratual por descumprimento. Sim. Bom, doutor Tarso, bem-vindo novamente. Eu acho que a gente vai ser um pequeno painel, que a gente não teve tempo, como foi uma sequência de apresentação entre vocês. Então, aí é um momento que vocês podem interagir. Acho que a gente não teve muitas perguntas, mas vocês têm notório saber do direito aí, se quiserem aproveitar para interagir sobre a nova lei de licitação, acho que é bem interessante, ficou bastante dúvida, é um assunto que interessa muito ao departamento, trouxe algumas novidades, eu acho que surpreende aí nossos colegas hoje, é algo muito importante, que eu acho que você falou, que é a responsabilização da empresa de engenharia consultiva. Às vezes, por algum erro de projeto, alguma coisa, hoje, pode ser o agente público ser responsabilizado, sendo que o projetista tem um RT, responsável técnico. Eu acho que isso marca bastante, é uma ferramenta de grande valia aí para a gente. Então, eu acho que fica esse ponto aí bastante interessante para os nossos colegas. Doutor Carlos, se quiser fazer algum comentário, se sinta à vontade aí. Eu acho que o Tarso sumiu aqui da minha tela novamente. Também acho que ele está com algum problema técnico. Não, ele está aparecendo, mas, Tarso, você está sem áudio. Mas, de qualquer forma, fazendo os comentários gerais, eu acho que enquanto o Tarso tentar resolver o problema técnico ali dele também, assim, não tem como fazer hoje uma explicação detalhada do projeto da nova lei de licitações, até porque ela foi aprovada dia 10, ou seja, foi aprovada 6 dias atrás. Não teve jurista no Brasil que conseguiu sentar para ler essa lei toda ainda, até porque ela unificou a 8666, a lei do pregão e a lei do RDC em uma só, então é uma lei bastante extensa. Agora está começando a surgir algumas palestras por juristas mais especializados nessa área mesmo, para fazer as considerações iniciais sobre essa nova lei, mas, de qualquer maneira, ela vai entrar em vigência agora, ela pegou todo mundo de surpresa. Pode ser que tenha algum veto do presidente da República com relação ao texto que nós temos disponível hoje, mas o panorama é esse. Vamos lá, vamos estudar essa lei, porque a gente já pode começar a aplicar ela, mesmo que seja alternativamente com relação à atual lei.
gente pode fazer num test drive, se a gente tiver alguma licitação mais complexa, a gente já pode utilizar a modalidade de diálogo competitivo pela lei nacional agora, e aí vai testando para a administração pública conseguir, e seus servidores conseguirem adquirir uma expertise na nova lei. Bom, tem mais algum comentário, doutor Tarso, algo a complementar? Infelizmente deu algum probleminha aqui no meu áudio, uma hora eu perdi alguma pergunta, que não sei se vocês fizeram alguma pergunta ou consideração, mas eu queria só parabenizar as falas do Dr. João Pedro, né, tratando dessa nova legislação, que realmente é muito recente, ainda nem saiu oficialmente, né, ele mesmo falou que talvez algumas coisas ainda sejam vetadas, mas vamos esperar então realmente a publicação, com uma certa tranquilidade, no sentido de poder estudar. Ele falou também que vai ter partes da legislação que vão poder ser aplicadas, né, tanto a antiga quanto a nova, mas eu acho que cabe agora a gente se debruçar na legislação, estudar, fazer capacitações aqui para os nossos servidores, e eu acho que a tendência é que a gente consiga, assim, num curto espaço de tempo, começar a aplicar de forma contento a nova legislação. Bom, agradeço aos dois doutores aí, obrigado novamente, doutor João Pedro, doutor Tarso. Ontem a gente pegou vocês de surpresa aí, vocês acabaram, era um outro palestrante, aí vocês toparam o desafio, fizeram uma excelente explanação. Então, grato mais uma vez, eu acho que o DR ganha muito com vocês, o corpo jurídico do DR. Então, muito obrigado.